Olá, meus amigos. Então tá, hoje nós vamos conhecer a história de uma brasileirinha. Ela vai dividir com a gente aqui a perspectiva que ela teve enquanto pesquisadora da igreja, tá? Ela fala o seguinte: Oi, Vânia. Vim contar minha experiência na igreja Mórmon e em ter um relacionamento com um deles. Eu tenho 19 anos hoje. Na época que conheci ele, tinha apenas 16 e ele também. Era um garoto legal, tinha um bom senso de humor, aberto a qualquer assunto, mesmo tendo sua opinião. Me apaixonei por ele e a coisa ficou mais séria. Até que um dia ele me chamou e disse que eu teria que sacrificar 2 anos da minha vida para esperar por ele na missão. Me explicou como funcionava e achei aquilo lindo. Afirmei com toda certeza que ele podia contar comigo. Tá? Então ele falou para ela: olha, eu vou para a missão e você vai ter que ficar aqui 2 anos esperando por mim, né? Eu acho que ele já, quando ele fez missão, eu acho que já era 18 anos a idade, não era mais 19 não. Até aí eu não conhecia a igreja, mas sempre fui aberta a convites e sempre respeitei pessoas de outras religiões. Não demorou muito para que ele me chamasse para ir em uma visita. E eu me empolguei bastante, até que ele me pediu para usar vestido ou saia, porque não podia calças para as mulheres. Fiquei um pouco surpresa com isso, mas dei um jeito, tive que comprar uma saia. Chegando lá, as primeiras impressões foram boas. O pessoal era acolhedor, gostavam de conversar e havia muitos gringos também. Achei aquilo chique. Ela é tão engraçada. Fomos primeiro para uma reunião sacramental e nela já vi muitas coisas que me tiraram a concentração de tão estranho. Sempre estudei a Bíblia desde pequena e ouvir certas coisas foi um susto. Eu olhava para as pessoas ao meu redor e elas não expressavam mal sobre aquilo que ouviam e pensei: nossa, esse pessoal acredita mesmo nisso? Os discursos, na intenção de mostrar um testemunho da fé em Deus, na verdade era tudo sobre a igreja ser verdadeira. Todos. Em tudo que pregavam, eles precisavam reforçar a ideia da verdade, que era tudo aquilo. Mas cadê Deus? Tá, tudo bem. Já entendemos que Joseph é um santo e que o livro de Mórmon é verdadeiro e salvador. Mas todo domingo a mesma coisa? Renovando a cada semana as crenças erradas dos seus membros. Interessante a percepção dela, né? Como pesquisadora, e a gente, enquanto membro, a gente não se dá conta disso, né? É tudo normal, né? Foi essa a minha conclusão em umas 3 semanas indo à igreja com ele. Eu já estava incomodada demais. Comecei a perceber que meu ex estava se importando mais com uma gravata bonita do que parar de falar palavrões. Ah, sim, ele falava muito palavrão, comia muita besteira, mas não tomava café. E olha, nunca vou entender isso. Olha só, ela é muito engraçada, olha o que ela fala agora. Eu já estava farta de algumas coisas, só gostava de ir à igreja para comer. Isso lá era maravilhoso. Ele é super sincero, cara, eu adoro. Ai. Até os bailes que eles faziam, que para mim era uma maneira de se aparecer com o mundo, mantendo os jovens firmes. Mas eu nem ligava, pois não era batizada. Falando em batismo, os missionários queriam me batizar, mas deixei claro que não era minha intenção, com todo respeito. Eles olharam estranho e o bispo chamou meu ex para conversar. Depois de muito tempo, descobri que essa conversa foi uma ameaça a ele, que eu seria um mau caminho. Mas tudo bem. Eu comecei a questionar umas coisas para meu ex e vi que ele ficava um pouco nervoso em responder. Ele me mostrava passagens do livro de Mórmon como resposta, mas logo viu que não faz sentido você explicar a existência de algo em uma coisa que também não existe. Mesmo ele sendo um fantoche da igreja, foi assim que ela percebeu, né? Mesmo ele sendo um fantoche da igreja, eu sabia que no fundo ele não era burro. Então ele ficou farto de dar meias respostas e marcou a famosa visita dos missionários para mim. Eu também achei que aquilo fosse resolver.
Então, o namoradinho dela, né, jovem, inexperiente, pessoa, eu não sei responder não, deixa os missionários te ajudarem aqui, vamos ver se eles, né, tiram as tuas dúvidas. Então foi isso que ele fez, né, com a melhor das intenções, claro. Eles chegaram e começaram a fazer o teatro, foi muito fácil perceber que eles ficaram horas frente a frente ensinando as falas, fiquei com pena. No fim, eu já com o livro de Mórmon como presente e um exemplo de oração na última página. Eu disse que tinha um caderno de dúvidas que queria compartilhar, mas deram como desculpa que precisavam voltar por conta do horário. Não fiquei brava nem nada. Dava para perceber que eram só garotos que estavam com saudade do seu lar e que não tinham treinamento para certas questões. Eles não voltaram mais e eu não insisti. Oh, fugiram da raia. Ai, meu Deus. Até que comecei a ver seus vídeos e não demorou para eu chamar o próprio bispo para fazer uma visita. Ele chegou e ignorou por um momento o motivo pelo qual estava lá. Mas comecei a perguntar coisas simples e ele me respondia com mais e mais fantasias. Percebi que Joseph foi muito esperto. Ele pegou partes da Bíblia que não fala A nem B e em cima monta uma doutrina e os membros vivem nesse ciclo, mesmo existindo milhares de outras crenças bíblicas totalmente contra a ideia Mórmon. Uau, ela é muito esperta. Resumidamente, tivemos várias brigas, pois ele achava que eu estava usando de má fé com tudo isso. Mas na verdade, ele que era o intolerante religioso, porque eu também frequentava uma igreja que ele ria horrores do que o pastor dizia. No meio da reunião, ele balançava a cabeça, negando e rindo. Mexia no celular para procurar no livro de Mórmon a parte que contradizia o que ouvíamos na minha igreja. Isso foi piorando. Ele começou a levar para o lado pessoal e a me maltratar psicologicamente, dizendo que quando eu morrer, eu não iria viver com ele, pois não me selei no templo, e outras coisas que me magoavam muito. Eu achava o templo bonito, mas me sentia mal com aquelas moças belas, bem vestidas. Comecei a entrar em depressão me comparando a elas, e que seria muito mais vantajoso para ele ter uma dessas logo de uma vez. No fundo eu sabia que ele olhava e as desejava. Por fim, eu não aguentei mais o descaso dele comigo. Já estava prestes a ir para a missão. Ele, tá? Eu não consigo acreditar. Um homem que realmente ama uma mulher, deixá-la por 2 anos sozinha. Mas assim foi. Terminamos e ele seguiu com o desejo. Está bem longe como deveria ser. E eu bem longe da igreja. Querida, muito obrigada por mandar o teu depoimento aqui pra gente, tão sincero. Tão direto ao ponto, eu adorei adorei a tua sinceridade aqui, você é engraçada e muito esperta, muito inteligente, que você foi lá visitar, mas você estava de olho no que estava acontecendo, e a tua percepção foi, pum, na mosca, acertou na mosca. Então tá, essa história aqui reflete para você uma situação extremamente comum na igreja. Ela conhece um rapazinho que é da igreja, os dois 16 anos, novinhos, tá, tudo bem, tudo fofinho, só que tem uma coisa, ele já tem que estar se preparando para ir para a missão, porque aos 18 ele tem que ir, né? Você vai falando, não, ele não tem que ir, né, é opção, é voluntário. Vamos fingir que é voluntário, né? Ai, que loucura, então tá. Então o que ele fez? Ele tem que levar a moça para a igreja. E não o contrário. Ela não pode tirá-lo da igreja Mórmon para ir para a igreja dela. Se isso acontecer, pum, é o fim do relacionamento. Muito provavelmente, via de regra. Claro que para tudo que a gente conversa aqui há exceções, né? Eu espero que você entenda isso, né? Mas isso é via de regra. Então, ele levou ela para ir para a igreja visitar, mas ele já avisou ela, falou, olha, não vai de calça não, viu? As mulheres na igreja vão de saia ou vestido. Coitadinha, teve que ir lá correr e comprar uma saia para ir para a igreja. Poderia ir de calça? Poderia. 1, 2 domingos. Ainda assim as pessoas iam olhar e já iam te olhar assim como sendo inferior a elas, tá? Esse é o sentimento assim, e você sabe disso. Talvez não admita, mas é. Ah, aquela ali não é membro. Então tá, a gente tá de calça, né? Você vai um domingo, tudo bem, 2 domingos, tudo bem, no terceiro domingo, agora você põe uma saia ou um vestido, porque senão você vai se sentir péssima, as pessoas vão te olhar,
Vamos começar a soltar umas piadinhas, assim, talvez, né? As irmãs, né? Que adoram fazer isso. Então ela foi, comprou uma saia, foi lá na igreja. E olha só, ela se deu conta que eles sempre batiam na mesma tecla de que aquilo tudo era verdade. Em tudo que pregavam, eles precisavam reforçar a ideia da verdade, que era tudo aquilo. Mas cadê Deus? Presta atenção numa coisa, você. Eu adorei. Ela foi assim. Ela é de uma sensibilidade impressionante, porque ela prestou atenção e rapidinho ela matou a charada do que se trata a igreja. Toda aula que você dá na igreja, você encerra com o quê? Com um testemunho daquelas coisas que você acabou de ensinar. O que você usou para ensinar? Os manuais da igreja, produzidos aqui pelos comitês de marketing da tua igreja. E você encerra cada aula prestando o teu testemunho sobre a veracidade daquelas coisas. Quando você dá um discurso lá no púlpito, qualquer que seja o tema, como é que você encerra o teu testemunho? Como é que você é orientado a encerrar o teu discurso? Prestando o teu testemunho. É ou não é? Em nome de quem? De Jesus Cristo. Como se Jesus Cristo estivesse falando, concordando com tudo aquilo que você está falando ali, né? Os testemunhos, bom, todo primeiro domingo do mês tem os testemunhos, a reunião de testemunhos. Você é instruído, a menos que tenha mudado, viu? Mas na minha vida inteira na igreja foi assim. Nós éramos instruídos a sempre incluir no nosso testemunho o fato de que Joseph Smith é um profeta de Deus, profeta da restauração, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus e que a igreja é verdadeira. Você precisa entender que existe um fenômeno psicológico, né, em que uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Qualquer que seja essa mentira, quando ela se torna uma verdade, quando o teu cérebro registra aquilo como sendo verdade, absoluta, incontestável, você pode chegar para aquela pessoa e falar: esse papel aqui é branco. Se ela tiver um testemunho de que esse papel aqui é vermelho, nada vai mudar na cabeça dela. Parece absurdo para você? Isso é tão absurdo quanto você testificar sobre a veracidade de um livro, que é o livro de Mórmon, que foi escrito em egípcio reformado, idioma este, que não existe. Não importa que não exista egípcio reformado. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, não importa. O fato não importa. O teu testemunho é mais forte que os fatos. Se você receber um testemunho de que esse papel aqui que eu estou te mostrando é vermelho, você nunca vai acreditar que ele palpavelmente é branco, comprovadamente é branco. Não. Para você ele sempre vai ser vermelho. É por isso que você precisa sempre repetir nas aulas, nos discursos, o teu testemunho. Você é orientado também de que no caso de um confronto, como aconteceu aqui, ela disse que tinha um caderno cheio de dúvidas, né? E o namoradinho dela não sabia responder. Então ele chamou os missionários para responderem aquelas perguntas. E ela conta aqui que eles ficaram totalmente perdidos e que ela percebeu que eles não tinham treinamento nenhum para lidarem com aquele tipo de situação. Mas é claro que não. Eu, como missionária no CTM, eu não recebi treinamento para argumentar no nível intelectual com as pessoas em relação ao evangelho. Absolutamente não. É tudo espiritual. Pergunta tudo para Deus que tá tudo bem. Aí os fatos deixam de ser importantes. O que você faz numa situação de confronto? Você presta o teu testemunho de que você sabe, sem sombra de dúvidas, Joseph Smith foi um profeta de Deus, que o livro de Mórmon é verdadeiro e que a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é a única verdadeira e viva sobre a face da terra. Porque você acredita que você fazendo isso, a pessoa vai sentir o espírito, né? Ou então ela não vai ter argumentos contra aquilo que você está falando. Mas é claro que não, é claro que você não vai ter argumentos. Como é que você vai ter argumentos
Você está me dizendo que esse papel é vermelho, mas eu sei que ele é branco porque eu estou vendo que ele é branco. Mas a tua visão está distorcida. Você não consegue enxergar que esse papel é branco, ele é vermelho. E ponto final. Viu? Egípcio reformado não existe? Isso não tem a menor importância. Eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro porque eu orei, perguntei a Deus e recebi um testemunho. O único problema de você ter esse testemunho inabalável, em que fatos deixam de ser importantes, é que da mesma forma como eles te manipularam a receber um testemunho falso de coisas falsas, eles também vão te convencer a fazer coisas erradas como sendo certas. Um grande exemplo disso, o massacre nas Montanhas Meadows, sobre o qual nós conversamos semana passada. E muitos outros sacrifícios que você faz. Você passa a achar normal que é mais importante você pagar o dízimo do que fazer compras do mês para tua família no supermercado. Você sacrifica a alimentação da tua família, mas você tem que pagar o dízimo primeiro. Isso está errado. Você está enriquecendo uma corporação americana multibilionária, mas na tua cabeça isso está certo porque vem de Deus. Então você tem que ter um testemunho de que a igreja é verdadeira. O que ela disse aqui, na visita que os missionários fizeram a ela? As dúvidas dela não importaram. Eles entregaram para ela um livro de Mórmon e desafiaram que ela lesse e perguntasse a Deus se aquele livro é verdadeiro. O Deus do cristianismo, ele nunca vai mentir para você. Ai, Vânia, mas como assim? Mas eu recebi um testemunho de que o livro de Mórmon é verdadeiro. Nós já conversamos sobre isso aqui. Nós sabemos como é que o nosso cérebro funciona. Existem muitas experiências espirituais que na verdade não são espirituais, são produzidas pelo teu próprio cérebro. A necessidade que você tem de que aquelas coisas sejam verdadeiras e reais. Então você acha que recebeu um testemunho, mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus jamais te daria um testemunho de que o livro de Mórmon é verdadeiro, sabendo que egípcio reformado não existe. A gente pode parar só por aí. A gente não precisa nem considerar os outros absurdos, as outras abobrinhas que estão no livro de Mórmon, de coisas que não existiam naquela época, como cavalos e outras coisas, né? Que o livro de Mórmon menciona. A gente pode só usar o idioma que não existe, né? Por isso que é preciso ter cuidado. Por isso que para a nossa amiga querida que fala que o namorado dela estava mais preocupado em colocar uma gravata bonita do que parar de falar palavrão. Aparência do bem. Se você tiver a aparência do bem na igreja, tá tudo certo. Você não precisa se preocupar com o restante, porque você acostuma com aquilo, você passa a se convencer de que de que tá tudo bem. Você ignorar certas falhas certos erros que você comete no dia a dia, né, ou falhas que você comete, desde que você seja bem visto pela comunidade, pelos líderes da igreja. Isso te dá uma ilusão de que você tá ai, meu Deus, que você tá fazendo tudo certo, tá? Por outro lado, a nossa querida, ela tem um senso crítico muito bom, muito apurado, e ela se deu conta de tudo aquilo e ela caiu fora. Querida, eu fico feliz por você. Eu fico feliz por você não ter simplesmente chegado, aberto mão da tua identidade, falado para ele, não, querido, eu te espero sim, uns 2 anos, aí você volta, a gente casa. Às vezes dá certo, às vezes, como é que fala? Às vezes isso dá certo, outras vezes não dá não, né? Mas eu fico feliz por você não ter caído nessa armadilha, porque, uau, na igreja você é muito valorizado pela tua aparência, pelo que você parece ser. Você é muito valorizado e bem visto ou mal visto de acordo com a pessoa com quem você se casa. Se você casar com um não membro da igreja, não casou no templo, será que ele vai ser chamado como bispo? A esposa dele não é da igreja. Será que ele vai ser um bispo? Me conta aí se você conhece algum bispo da igreja cuja esposa não é membro. Me conta. Precisa tudo ficar ali na bolha, né? Todos precisam falar do mesmo jeito, se vestir do mesmo jeito.
agir do mesmo jeito, adotar o cristianismo não, adotar o mormonismo como estilo de vida. Aí você faz parte da comunidade. Caso contrário, vai acontecer o que aconteceu com a nossa querida aqui. O bispo chamou ele e falou, ela vai, como é que ela fala aqui? Ela vai te levar para o mau caminho. Porque ela não quer se batizar na igreja. Não importa as qualidades que ela tenha como ser humano. Não importa que ela prefira, que ela nem tenha saia porque ela não gosta, ela prefere usar a calça, não importa. Ela não é da igreja. Ela vai te levar para o mau caminho. Então tá. Falsa humildade, né? Você tá aqui como membro da igreja. As pessoas do mundo estão aqui, né? Triste isso. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.